Olá, queridos, prazer, estamos aqui de volta para considerar mais um tópico bíblico e hoje eu gostaria nesse vídeo de considerar com vocês a experiência de um personagem da história, um personagem bíblico que imitou de perto, procurou, pelo menos, imitar o exemplo dos apóstolos de Jesus Cristo. A base dessa consideração que nós vamos fazer, a base para isso é o alerta que Jesus deu e também o alerta que o apóstolo Pedro deu referente ao futuro, onde surgiriam falsos cristos, falsos instrutores. Então vamos lembrar aí Mateus 24, versículo 5. Do 4 em diante, Mateus 24, Jesus respondendo sobre o sinal do fim, ele deu diversas profecias, diversos sinais para alertar os seus discípulos e para que eles se mantivessem vigilantes. Lá no finalzinho do Mateus 24, lá depois do versículo 39, onde ele nos orienta a ficarmos vigilantes, uma vez que nós não sabemos o dia da vinda dele, então ele diz, que nós devemos ficar atentos assim como o dono de uma casa fica atento, porque ele não sabe a hora em que o ladrão vai vir roubar a casa, então ele tem que ficar vigilante o tempo inteiro. Assim como o escravo de uma casa, lá nos tempos bíblicos, o escravo de uma casa deveria ficar atento, como se o amo fosse voltar a qualquer momento, ele deveria ser fiel e discreto, cuidando, fiel e prudente, cuidando dos afazeres da casa, na expectativa que o amo voltaria a qualquer momento. Assim como também as virgens, da ilustração das virgens sábias e as virgens tolas, a ilustração dos talentos, que eles deveriam estar produzindo para o seu amo, para que pudesse apresentar um bom serviço quando o amo cobrasse isso deles. Então todos esses alertas da vinda de Jesus servem para nos deixar atentos, vigilantes. Jesus então falou aqui em Mateus 24, versículo 4 em diante, dizendo: cuidado que ninguém vos engane. Foi o alerta que Jesus deu. Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. E quantos, Quantos se apresentam como sendo representantes de Jesus? Quantos se apresentam dizendo que são os porta-vozes de Deus na terra? Nós somos os únicos porta-vozes de Deus na terra. Olha, nós somos aqueles a quem Deus designou para dar o alimento no tempo apropriado somente através de nós. Quantos? Quantos que se apresentam desde que Jesus veio até hoje, se colocando como se fosse o caminho para se chegar à salvação? Mas Jesus diz, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, eu sou ungido. Cristo quer dizer ungido. Quantos hoje em dia se apresentam dizendo, eu sou o ungido? Ou nós somos o corpo de ungidos de Cristo, Nós somos os ungidos de Cristo na terra. E Jesus disse isso, enganarão a muitos, milhões são enganados, milhares, bilhões de pessoas são enganadas em diversas seitas, onde os seus líderes se apresentam como sendo os seus ungidos, como sendo os representantes de Cristo, ou até os substitutos de Cristo, como a sociedade Torre de Vigia se apresenta. E enganam a muitos, disse Jesus. O apóstolo Pedro, na carta dele, ele disse assim, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, ele disse: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão secretamente heresias destruidoras. Normalmente aqui no canal, quando eu falo de algumas seitas de controle mental, eu falo daquela que eu conheço, onde eu vivi, Já perguntaram aqui, por que você fala sobre a sociedade Torre de Vigia? Eu falo porque eu vivi lá quase 30 anos, então eu sei o que eu estou falando, porque eu tenho conhecimento de causa, conhecimento intelectual e de vivência, por experiência e por ter vivido lá. Posso falar superficialmente sobre os mormons, porque eu li matérias a respeito dos mormons, mas não senti na pele o que é ser um mormon. Posso falar sobre os adventistas, porque eu li matérias fundamentais, como o livro O Grande Conflito, a doutrina do juízo investigativo, dentre outras coisas, sobre Ellen White, mas eu não vivi como adventista,
Eu não sei a experiência de ser um adventista, de ser um membro, né? O mesmo se aplica a diversas outras religiões, do qual eu tenho um conhecimento mais superficial, mas não de experiência de vida, como eu tenho na Torre de Vigia, tendo vivido por mais de 20 anos, por cerca de 20 anos como pastor, como ancião, cerca de 30 anos como membro dessa seita. Então, eu posso falar dela com mais propriedade do que das outras. E é por isso que eu falo mais dela do que das outras. E a minha família é membro dela e não das outras. E o meu sofrimento é oriundo de eu ter sido membro dela, não das outras. Por isso eu falo mais dela. Está respondida essa pergunta? 2 de Pedro 2, então, do 1 em diante diz: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vós falsos mestres que introduzirão secretamente heresias destruidoras, doutrinas destruidoras, doutrinas que separam famílias, doutrinas que fazem com que as pessoas morram fisicamente. Por exemplo, a doutrina dos transplantes de órgãos, que era o canibalismo, dos anos desde 1968 a 1980. A Torre de Vigia, o corpo governante ensinou que era canibalismo. Proibiu também, considerou errado, frações de sangue por muitos anos. Também condenou as vacinas, se não me engano, nos anos 30, mas condenou como sendo algo demoníaco. Então, heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor. A Sociedade Torre de Vigia chega até mesmo a desprezar a Jesus Cristo. Eu citei alguns exemplos, vou citar agora um exemplo um tanto quanto tolo, mas serve também. Na seção de clips, lá no site jw.org, que eu citei em outros vídeos, pode procurar lá quantas vezes eles fizeram um clipe falando sobre Jesus. Mas já fizeram um clipe até mesmo dando honra e louvor ao carrinho de publicações. O carrinho é o nome do clipe. Um carrinho personificado que fala: olá, eu sou o carrinho. Sou eu que ajudo vocês. Eles têm um clipe falando sobre o carrinho, dando honra e louvor ao carrinho, um objeto, onde eles colocam uma estantezinha, né, as publicações para passar para as pessoas, mas não tem nenhum clipe. Se é que tem, eu nunca vi, ou deve ser raro, né, falando sobre Jesus. É só um exemplo trivial, né, para você ver até que ponto eles chegam no sentido de renegar o soberano Senhor. Eu citei o livro Adoração Pura, até agora ninguém conseguiu refutar. Teve recentemente um comentário que disse assim: você citou o parágrafo, mas não citou outras partes do livro. Eu convido essa pessoa, convidei lá, ela não respondeu. Você pode transcrever o livro inteiro nos comentários aí. Isso vai justificar, em algum momento, eles terem dito que um dia nós vamos poder ser justos, não mais por causa do resgate. Eu tenho esses vídeos aqui no canal, pode assistir aí, que nós vamos poder ser declarados justos não graças ao resgate. Tem quantas páginas de livro você precisa para justificar essa frase? Suponha que o livro tenha 1 trilhão de páginas. Justifica dizer, em uma só frase, que nós vamos poder ser justos, não mais por causa do resgate? Não é a quantidade de páginas do livro, acho que a pessoa ainda não conseguiu entender, absorver essa ideia. É a colocação de dizer que o sacrifício de Jesus em algum momento não vai ser mais necessário. Ou nós vamos poder alcançar qualquer coisa no futuro que não tenha sido por causa de Jesus ter feito o resgate um dia lá no passado. Entende isso? Continuando. Muitos seguirão as suas práticas libertinas por causa deles. Será difamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, por egoísmo, né? Por ganância, vos explorarão com histórias inventadas. O governante ama inventar historinhas, né, para enganar as pessoas. Uma das historinhas que eles gostam de contar é: vivemos num paraíso espiritual. E aí bota lá nos vídeos, né, os irmãos andando no bosque, na beira da praia, num escritório bonito, luxuoso, como se a vida não tivesse problemas. Aparentemente no clipe, né, como se fosse uma propaganda de condomínio, propaganda do Paradise Club, uma propaganda da Disney, como se o mundo fosse só aquele momento ali do clipe.
e não tivesse problemas, onde que a pessoa tem que trabalhar para pagar dívidas, doenças, família, coisas para cuidar, o dia a dia. Essa verdade, é claro, não se mostra. Há muito tempo o seu julgamento já está em ação e a sua destruição já não está. Então eu quero trazer aqui, baseado nessa profecia de Jesus, do apóstolo Pedro, de que falsos instrutores surgiriam, como um cristão verdadeiro deveria se comportar dentro da congregação. No âmbito religioso, como é que eu, ou você, deveria se comportar diante da liderança religiosa que estaria deturpando o ensinamento da Bíblia, ensinando heresias. Se o líder religioso da religião onde eu estou ensina heresias, qual é o meu dever? Na Sociedade Torre de Vigia, eles dizem que nós devemos ser submissos cegamente, aplicando Hebreus 13, 17. Sejam submissos aos que tomam a dianteira, como se essa submissão fosse cega. Independente deles estarem de acordo com a Bíblia ou não, eles querem aplicar Hebreus 13, 17. E aí nós vamos trazer aqui um artigo chamado Ele obedeceu a Deus como governante antes que aos homens. Eu vou ler trechos e fazer alguns comentários. Diz assim, ó, um grupo de cristãos do primeiro século estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote judaico, lá no Sinédrio, no ano 33 depois de Cristo, chamado também da era cristã. Eles haviam sido presos no templo enquanto ensinavam uma multidão de pessoas. O anjo de Jeová lhes mandara ir para lá e pregar a palavra de Deus. Os sacerdotes, que eram os líderes religiosos lá na época, lhes haviam mandado não fazer isso. A quem eles obedeceriam? A quem você obedeceria em tal situação? Os cristãos não tinham dúvida. Obedeceriam a Deus como governante antes que aos homens. Cita Atos 5, do 17 ao 32. No 29, Pedro e os outros discípulos dizem: temos de obedecer a Deus como governante antes que aos homens. Nos muitos séculos que se passaram desde então, outros seguiram o exemplo destemido deles. Quando líderes religiosos... Enquanto eu estiver lendo aqui, vai pensando na liderança da sua religião. Você que é membro da Sociedade Torre de Vigia, vai pensando no corpo governante. Pense no corpo governante. Você que é membro lá dos Mormons, pense lá no profeta, no quórum de 12 apóstolos. Você que é membro dos Adventistas, pense no corpo governante da Igreja Adventista. Pense nisso. Então, ó, nos muitos séculos que se passaram desde então, outros seguiram o exemplo destemido deles. Quando líderes religiosos iguais aos sacerdotes judaicos do primeiro século se negaram a ouvir a verdade e tentaram impedir que outros a ouvissem. No começo do século XV, João Hus, que viveu por volta de 1371 a 1415, recorreu a estas mesmas palavras quando se lhe ordenou que não pregasse na sua Boêmia natal, que agora é parte da Tchecoslováquia. Ele reconheceu a autoridade suprema de Deus e da sua palavra numa época em que o Papa, o governante, e a Igreja, a organização Torre de Vigia, estou falando aqui dentro do âmbito da Sociedade Torre de Vigia, mas você pode aplicar na sua religião. Então, ó, em que o Papa, o governante, e a Igreja, ou a organização Torre de Vigia, eram considerados supremos por quase todos os outros. Como chegou a tomar tal atitude? João Hus viu-se atraído pelos escritos de Wycliffe, John Wycliffe, especialmente a obra sobre a verdade da Escritura Sagrada que obteve em 1407. Todavia, sofreu oposição do arcebispo de Praga, que objetou a pregação de Hus, e em 1410 queimou em público muitos dos escritos de Wycliffe. Sofreu uma repreensão, João Hus aqui, foi advertido, né? Ele apelou para o Papa, ele escreveu para o escritório, ou escreveu para o corpo governante, né? Sendo então excomungado pelo arcebispo. Então ele foi expulso. Mas Hus não vacilou. Ele, achando que seu maior entendimento lhe havia aguçado a consciência e a tornado mais sensível aos ensinos da Bíblia, ele disse claramente: o homem pode mentir, mas Deus não mente, imitando as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos 3:4. Seja Deus achado verdadeiro, embora todo homem seja achado mentiroso.
Hus escreveu também um tratado intitulado Sobre a Igreja. Nele apresentou uma série de proposições, uma das quais declarava que Pedro nunca foi nem é chefe da igreja. Assim como hoje, o corpo governante não é o porta-voz de Deus, o único canal por meio do qual Deus fala hoje na Terra. Nem é, nem nunca foi. A Igreja Católica, diz ele, no nosso caso aqui, a Sociedade Torre de Vigil, a sua igreja, a sua religião, não podia mais suportar as exposições de João Hus e o convocou para responder pelos seus conceitos perante o concílio, ou seja, ele foi chamado para uma comissão judicativa. Quando o concílio, ou a comissão judicativa, exigiu que Hus se retratasse, ou se arrependesse, quanto às suas ideias e aos seus ensinos, ele replicou que faria isso de bom grado se, com as Escrituras, ele fosse provado errado, em harmonia com 2 Timóteo 3, do 14 a 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Hus achava que a sua consciência sempre o incomodaria se fizesse uma retratação formulada em termos ambíguos. Ele declarou: sempre foi meu desejo que se provasse com as Escrituras uma doutrina melhor, e então eu estaria prontamente disposto a retratar-me. Apesar de seu desafio, que o menor membro do concílio lhe mostrasse seu erro à base da própria palavra de Deus, ele foi condenado como herege, como um apóstata, obstinado e mandado de volta para a prisão, sem que se considerasse alguma coisa à base da Bíblia. Essa foi a condenação de João Hus, né? Até aqui. Em 6 de julho de 1415, Hus foi formalmente condenado na Catedral de Constança. Não se lhe permitiu responder às acusações lançadas contra ele, ao passo que eram lidas. Daí foi publicamente despojado do sacerdócio, enquanto se queimavam no pátio os seus escritos. Foi levado para fora, a um campo nos subúrbios, e ali foi queimado na estaca. Essa foi a punição por João Hus decidir obedecer a Deus, seguir a palavra de Deus antes que aos homens, como foi a decisão dos apóstolos de Jesus perante o Sinédrio, como foi a decisão de Estevão, Atos capítulos 6 e 7. Você pode ler o capítulo 6, 7 e 8 e vai ver lá a situação de Estevão, em especial o 7 e 8 de Atos. Estevão morreu apedrejado porque decidiu crer mais na palavra de Deus do que na de homens. Naquela era, continua o artigo aqui que eu estou lendo um artigo, tá? Depois eu vou citar a fonte. Naquela era, João Hus foi um dos primeiros homens a se atrever a se opor à autoridade tanto do Papa, no nosso caso aqui, do corpo governante, como do concílio, que é a reunião do corpo governante, a comissão judicativa dos anciãos, e a aceitar, em vez disso, a suprema autoridade das Escrituras, pôs assim em ação um movimento em prol dos direitos da pessoa, da liberdade de consciência e de expressão. O artigo está elogiando João Hus, né? Mais de 100 anos depois, Martinho Lutero, na Alemanha, foi acusado de renovar os ermos de Wycliffe e Hus. Lutero certamente tinha o mesmo conceito básico de Hus quando disse: a menos que seja convencido pelas Escrituras e pela simples razão, não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, pois têm contradito uns aos outros. Mas minha consciência é cativa à palavra de Deus. Assim como no corpo governante, eles mudam as doutrinas, né, de tempos em tempos, ficam mudando para lá e para cá. Talvez fosse este o motivo dele dizer: todos nós somos hussitas, sem o saber, ou somos seguidores de João Hus, né? No entanto, todos concordaram num certo ponto, diz o artigo. A palavra de Deus tinha de vir em primeiro lugar, não importando quais as opiniões dos homens. Os primeiros cristãos tinham o mesmo conceito esclarecido, porque haviam sido ensinados pelo próprio amo, Jesus Cristo. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Hoje em dia, olha como é que esse artigo conclui.
o assunto sobre João Rus. Hoje em dia, os cristãos precisam adotar a mesma atitude. Temos muitas vantagens sobre aqueles séculos anteriores. Em primeiro lugar, a Bíblia está prontamente disponível na maioria das línguas. Em segundo lugar, nesses últimos dias, o Espírito Santo tem conduzido homens receptivos a um entendimento maior da Bíblia. Você aceita tal entendimento? Em caso afirmativo, não hesitará em seguir o mesmo princípio tão insistentemente expresso por João Rus. Atualmente, pessoas em maior número do que nunca antes na história vivem segundo estas palavras dos apóstolos: temos de obedecer a Deus como governante antes que aos homens. Atos 5, 29. A fonte desse artigo é a Sentinela, a revista da Sociedade Torre de Vigia. Acredite se quiser, a própria Sentinela falou que a atitude de John Rus era bíblica, imitando o exemplo dos apóstolos. A Sentinela, 15 de junho de 1986, páginas 29 a 31. Mas como é que a Sociedade Torre de Vigia trata quem age igual João Rus? Hoje a lei não permite que ela faça igual os papas, né? Os concílios, os católicos fizeram lá na época de João Rus, que queimem uma estaca em público. Mas a Sociedade Torre de Vigia faz também uma reunião secreta violando os direitos humanos, que é um crime, um tribunal paralelo, às portas fechadas, a pessoa é julgada. Se ela decidir crer mais na Bíblia do que no corpo governante e ousar falar em público que certa doutrina do corpo governante não tem base bíblica, como fez o João Rus, John Wycliffe, Martinho Lutero, dentre outros, inclusive os apóstolos de Jesus lá no passado, ela, hoje, pela lei, ela não será permitido que ela seja queimada, embora talvez seja esse o desejo do corpo governante, como nós vimos num discurso aí do Anthony Morris assoprando fósforo, né? Desejamos muito que eles, né, desapareçam. O desejo do corpo governante é que todos esses que preferem respeitar a autoridade da palavra de Deus, a autoridade de Deus antes que a deles, a vontade deles, com certeza, é que eles sejam destruídos o mais rápido possível. Mas como eles não podem fazer isso, camufladamente eles violam a lei disfarçadamente, expulsando essas pessoas da organização. Se fosse parar aí em expulsar como membro, assim como eu poderia ser expulso, talvez, da torcida do Corinthians, né? Eu sou torcedor do Corinthians, não sou, né? Mas, exemplo, eu sou... O clube de futebol Corinthians tem várias torcidas organizadas, acho que tem uma que se chama Gaviões da Fiel. Vamos supor que eu fosse membro da Gaviões da Fiel, né? E aí, aquela torcida organizada me expulsa de lá. Eu não vou deixar de ser corintiano por causa disso. Eu só não sou membro daquela torcida organizada. Mas jamais eles poderiam dizer que eu não sou corintiano. Da mesma forma, a organização Torre de Vigia pode me expulsar. Eu não sou mais membro da organização Torre de Vigia, mas eles não podem dizer, como falaram em público, nos anúncios, que eu não sou mais uma testemunha de Jeová. Porque dar testemunho de Jeová é um modo de vida para mim. Eu dou testemunho sobre Jeová, eu dou testemunho sobre Jesus. Então, eu sou uma testemunha de Jesus, sou uma testemunha de Jeová. É a minha prática, a minha ação que me caracteriza sobre isso. Não é o rótulo da religião. Mas violando os meus direitos humanos, violando a minha dignidade, violando o código de moral e de ética, eles anunciaram nas reuniões, pelas redes sociais, pela reunião de Zoom, para todo mundo ouvir, dizendo que eu não era mais tecnicamente cristão. E ainda pior, né? Colocaram em grupos de WhatsApp de outras congregações dizendo que eu fui expulso por apostasia, servindo agora a Satanás. Isso, para mim, é semelhante a ser queimado em praça pública. E ainda proíbem todos os membros da religião, que antes eram pessoas com quem eu tinha contato, vínculo, que ainda tem amizade com muitos deles, perdão. Ainda tenho amizade com muitos deles, muitos têm um carinho especial, né? Conheço desde a infância, fiz discursos de casamento para muitos, sou amigo de famílias, mas esses são proibidos de falar comigo sob a ameaça de serem expulsos se falar comigo. O que fizeram com João Rus, depois de queimar ele, foi pegar as cinzas dele e jogar no rio Remo.
para que ninguém pegasse as cinzas dele e fizesse dele um mártir, né? Guardasse como se fosse um souvenir, uma recordação. Então, para eles não terem a oportunidade também de me ouvir, eles são proibidos e ameaçados de serem expulsos, como também apóstatas, caso falem comigo. A minha família é ameaçada por eles, pela liderança da Sociedade Torre de Vigia, é ameaçada de ser expulsa, é ameaçada de ser difamada dentro da seita, caso eles, por exemplo, têm vergonha de mim. Eles não podem, tentam se recolher ao máximo, né, de não deixar as pessoas ver a gente numa foto juntos, para as pessoas não verem que a gente está junto, né? Imagine o que é isso, né? Seus filhos e tudo mais, ter que se esconder. Talvez a gente em casa tenha momentos felizes, é nosso isso, mas as pessoas jamais podem perceber isso. Para eles, tecnicamente, eles têm que achar, acreditar e esperar que dentro de casa eu fique num canto, minha esposa e meus filhos no outro. É assim que eles esperam que seja. Se alguma coisa for diferente disso, eles não podem saber, porque se eles souberem, aí a minha esposa e os meus filhos vão sofrer na mão da liderança dessa seita. Achando ainda que é Deus que está fazendo isso, né? Que é certo fazerem isso, porque acreditam que o corpo governante realmente é o canal de Deus aqui na Terra, designado por Jesus em 1919, no céu, invisível, ninguém viu, e hoje eles têm uma autoridade inquestionável, como o Papa, principalmente no passado tinha, né? Ninguém podia questionar o Papa. Hoje em dia, sacerdotes, padres falam contrário ao Papa e tal, e não sofrem nenhum tipo de sanção. Hoje existe uma tolerância um pouco maior, pelo menos na Igreja Católica. Mas na Sociedade Torre de Vigia, é assim que eles tratam, como trataram a John Hus. E esse artigo elogia e diz que os cristãos deveriam ser assim. Ó. Os cristãos precisam adotar essa mesma atitude. Isso é mentira, hipocrisia. Porque se um cristão adotar essa mesma atitude, ele vai ser ostracizado, ele vai ser expulso, escorraçado, ele vai ser difamado. As pessoas vão ser proibidas de virar a cara para ele, ninguém vai falar com ele, vão falar mal dele pelas costas. Essa é a verdade na Sociedade Torre de Vigia que você talvez não conheça. Mas eu conheço. E eu tenho trazido aqui diversos artigos que mostram isso, né? Só não vê quem não quer. Quem quer fingir que não vê, né? Ou quem gosta de ser enganado. Mas essa é a verdade. Então vocês aí que vêm, aparece aqui, não aparece com a cara limpa, né? Sempre aparece um perfil disfarçado. Então, continuem vindo, não tem problema não. Quiser continuar dando dislike, para mim, tanto faz como tanto fez. A presença de vocês aqui, para mim, é similar à presença dos fariseus quando Jesus estava lá falando com a multidão. Você não vê em nenhum relato bíblico Jesus indo até os fariseus falar com eles, questionar a crença deles. Porque Jesus não se preocupava com isso. Então, da mesma forma, eu não vou no canal de vocês, acho que vocês nem têm alguma coisa no canal, né? Ou procurar vocês para falar nada. Sabe por quê? Porque eu estou convicto da minha fé. Eu tenho certeza do que eu acredito. E tenho certeza de que o comportamento e a doutrina do corpo governante é antibíblica, na sua maioria. As que eu tenho trazido e provado aqui, eu mostro porque está errada. Existem muitas outras que eu não trouxe. As que estão certas é porque não são do corpo governante, é porque são simplesmente da Bíblia mesmo. Por exemplo, se o corpo governante diz que é errado matar pessoas, né? Por exemplo, ser um assassino, isso não é uma doutrina do corpo governante, essa doutrina é bíblica. Se o corpo governante ensina, por exemplo, que devemos amar a Deus acima de tudo, de todo o nosso coração e toda a nossa alma, isso é verdade, mas não é porque o corpo governante está dizendo, é porque isso é bíblico. Então o ensinamento correto que tem dentro da organização Torre de Vigia é propagado porque está na Bíblia. Os outros que não são, eu vou trazendo as exposições aqui e vou mostrando por que não são corretas. Compreendeu? Então eu queria, né, compartilhar com vocês esse artigo aqui sobre João Hus, a Sentinela, 15 de junho de 1986, páginas 29 a 31. Então eu queria trazer esse artigo para mostrar o que acontece com quem prefere a Bíblia ao corpo governante. E foi um prazer compartilhar mais esse esclarecimento com vocês. Até os próximos vídeos. Até lá.